Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Lucivânia, aqui do canal Lucivânia Artes Crochê. Em primeiro lugar, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva, que ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades que sempre vão chegando por aqui. Se você assistir essa aula e gostar, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. E um muito obrigado para você por fazer parte dos membros aqui do canal. Dessa forma você contribui para que nosso canal cresça dia a dia cada vez mais. E dessa forma eu venho mais vezes trazer peças exclusivas para vocês. Na videoaula de hoje eu trago essa linda passadeira joia ou trilho de mesa, como você desejar. Eu trabalhei ela no fio 6, a agulha 3,5 milímetro, mas também ela pode ser trabalhada no fio 4, se assim você quiser para um trilho de mesa mais delicado. Ou de repente no fio 8, se você quiser uma passadeira mais estruturada. Se você tem um ponto muito apertado e a tua peça nunca fica do tamanho das medidas que eu passo, você pode trabalhar essa peça com o fio 6 e com a agulha 4. Como eu falei, nessa peça eu usei o fio 6, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de materiais, o peso que ficou essa peça, também as medidas e assim também as minhas redes sociais, se você quiser me seguir, quando você postar essa videoaula lá nas suas redes sociais e quiser me marcar, eu vou compartilhar com o maior prazer. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou procurar respondê-las. Então, pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Para iniciar aqui a nossa passadeira, vou trabalhar aqui com a agulha 3,5 milímetro e o fio de espessura 6. Eu vou trabalhar com barroco natural. Mas você pode trabalhar com o fio da marca da sua preferência, desde que seja espessura 6. Vamos fazer aqui o nozinho inicial. Vamos fazer 140 correntes. Procure fazer suas correntes assim, bem folgadinha, que daí não fica repuxando o meio do tapete. Então, vamos fazer um cordão aqui com 140 correntes. Fiz aqui o cordão com 140 correntes. Se você quiser fazer uma peça maior do que essa, você vai aumentando de 10 em 10 correntes. Se você quiser fazer menor, a mesma coisa, vai diminuindo de 10 em 10 correntes. Então, aqui, eu vou laçar o fio, eu vou na quinta corrente, a contar aqui da agulha, e fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, aqui na quinta. Aqui eu vou fazer o primeiro ponto alto. Nesse ponto alto, eu vou colocar um marcador. Esse marcador vai me indicar que esse é o primeiro ponto aqui da lateral do nosso trabalho. Então, agora, para cada corrente, vamos fazer um ponto alto, até no final do cordão. Um ponto alto para cada corrente. Veja que eu coloquei o marcador no primeiro ponto. Aqui tem as correntinhas que a gente usou para virar e aqui o primeiro ponto. Então, é nele. Se você não tiver um marcador, pode colocar um fio aí de outra cor. Então, vamos seguir assim até o final do cordão. Segui aqui por todo o cordão fazendo pontos altos. Contando aqui desse ponto aqui onde eu fiz o marcador, né? Que eu coloquei o marcador, que foi o primeiro ponto alto.
Até aqui, eu fiquei com um total de 135 pontos altos. Veja que ainda tem uma correntinha aqui, ó. Eu fiz aqui até a penúltima corrente. Aí tem mais uma aqui. Então, até aqui, repetindo, eu fiquei com 135 pontos altos. Então, aqui nesse ponto, eu vou colocar o marcador. Aqui nessa última corrente, eu vou fazer um total de 6 pontos altos dentro da mesma corrente. Que aqui é a curva. Pronto, 6 pontos altos dentro da mesma corrente. Agora eu vou laçar o fio, vou fazer aqui, ó. Onde eu coloquei o marcador, aqui eu vou fazer um ponto alto. Nesse ponto alto, eu vou colocar também um marcador. Olha, veja que é na mesma direção, ó. Aqui eu vou colocar o marcador. Então, os marcadores indicam aonde começa e aonde termina a lateral. Aqui ficamos com os 6 da curva e aqui esse é o primeiro da lateral. Então, na lateral, a gente sempre vai ficar com 135 pontos altos. Agora, eu vou voltar aqui por toda essa extensão novamente, fazendo tudo que a gente fez aqui. Vamos repetir desse lado. Um ponto alto para cada corrente de base. Ficando também desse lado com 135 pontos altos. E 6 na curva. Aqui eu já vou levando esse fio aqui, ó, junto. Vou levando ele aqui já vou fazendo o arremate. Segui aqui fazendo pontos altos. Cheguei aqui na mesma direção aqui desse ponto, né? Aqui tem as correntinhas que a gente fez para virar. Então, nesse ponto aqui, eu vou colocar também um marcador, que aqui é o último ponto da lateral. Então, eu vou colocar aqui o marcador. Então, ficamos assim com 4 marcações aqui. Agora, aqui a gente vai fazer os 6 pontos altos da curva. Então, essas 3 correntinhas que a gente fez aqui vai servir como o 6º ponto. Então, vamos fazer mais 5 aqui, aí com as correntinhas faz 6. Então, eu vou fazer 5 pontos altos bem aqui, ó, nessa alcinha aqui. Bem no pezinho aqui da corrente, ó. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Com as correntes aqui faz 6. Então, eu vou pegar aqui na terceira corrente e vou prender com um ponto baixíssimo, fechando assim a volta. Agora, eu vou aqui para o ponto aonde eu tenho marcador. Eu só vou mudar ele de posição aqui, que eu peguei as 2 alças. Aí fica me atrapalhando. Eu vou pegar só a alcinha aqui da frente. Então, daqui eu vou para esse ponto aqui do marcador e vou fazer nele um ponto baixo. Dessa forma. Vou subir aqui 2 correntes, dessa forma, um ponto baixo, 2 correntes da altura de um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, laçar o fio, vou pular um ponto de base e no próximo fazer um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, um ponto alto. Dessa forma, vamos fazer até
chegar lá no outro marcador, na outra ponta. Sempre assim, uma corrente, pula um de base e um ponto alto. Vamos ficando assim, ó. Cheguei aqui no marcador. Ficamos assim. Então, aqui em todo o comprimento, ficamos aqui com 67 espaços desse aqui. Então, aqui agora, a partir do marcador, aqui começa a curva. Na curva, vamos fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo aqui, um ponto alto separado por uma corrente. E só que aqui a diferença é que aqui a gente não pula nenhum de base. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Então, vai ficar aqui 6 pontos altos separados por uma corrente, aqui na curva. Agora, aqui eu já vou fazer o primeiro da lateral, que é aqui onde tem um marcador. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados por uma corrente. Aí, uma corrente e daí aqui já é o primeiro da lateral. Aqui na lateral, vamos fazer a mesma coisa que fizemos desse lado de cá. E vamos ter também um total de 67 espaços. Sempre pulando um de base na lateral. Na curva, faz a mesma coisa, só que não pula nenhum de base. Cheguei aqui no marcador, então aqui na extensão, aqui no comprimento, eu fiquei também desse lado, de um marcador até o outro, com 67 espaços. Aqui eu vou fazer uma corrente, no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente, no próximo um ponto alto, então aqui, igual na outra curva, a gente faz ponto alto separado por uma corrente, mas não pula nenhum de base. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, igual na carreira anterior. Aqui eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente. Ficando assim, dessa forma. Aqui eu vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Dentro do espaço, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai fazer até o próximo marcador. Vamos ficar também nessa carreira aqui, de um marcador até o outro, com 135 pontos altos. Segui aqui fazendo pontos altos por toda a lateral.
Cheguei aqui no ponto, na mesma direção aqui do marcador. Então, daqui em diante, até o próximo marcador aqui, é a curva. Então, aqui na curva, para cada espaço de uma corrente, vamos continuar fazendo um ponto alto, onde temos uma corrente. Aonde temos ponto alto, vamos fazer em cima, no mesmo lugar, 2 pontos altos juntos. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto, 2 pontos altos juntos. Então, em cima dos 6 pontos altos da curva, a gente vai fazer 2 pontos altos. E no espaço de uma corrente, um ponto alto. Cheguei aqui no último ponto alto da curva. Vou fazer aqui 2 pontos altos em cima dele. E aqui no espaço de uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto, pois assim eu cheguei na mesma direção aqui do marcador que indica início da lateral. Então, aqui, ó. Aqui no primeiro ponto alto, 2. No segundo, 2 pontos altos. No terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Então, por 6 vezes aqui na curva, a gente fez 2 pontos altos juntos. Aqui na lateral, a gente vai repetir o que a gente vinha fazendo aqui desse lado, que é ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto onde temos corrente. Aqui na outra curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui nessa curva aqui. Então, vamos dar sequência aqui à nossa passadeira. Concluindo aqui a minha volta. Agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. 1, 2, aqui na terceira. E assim eu concluí a terceira volta. Eu vou pegar os marcadores e vou colocar agora nessa volta, tá? Eu vou seguir aqui, ó, reto. Então, nesse ponto, vou colocar o marcador. Reto, nesse ponto, eu vou colocar o marcador. Eu vou só subir ele para a volta seguinte. Eu vou fazer aqui, vou subir aqui primeiro 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e uma corrente de separação para iniciar a próxima volta. Vou pular um de base e fazer um ponto alto no próximo. Então, aqui, dessa forma, eu vou tirar o marcador e já vou colocar aqui, ó, no primeiro ponto. Tá? É na mesma direção, pessoal, olha, na mesma direção. Tava aqui, eu só subi reto. Em todos eles, você vai fazer a mesma coisa. Você vai subir reto no ponto referente, tá? Se você tem mais de um marcador, pode ir deixando os marcadores aqui e colocando outros. Ou se você tá marcando com fio, pode deixar o fio aqui onde tava e aqui você coloca outro na mesma direção. Então, essa carreira aqui é igual a essa, na lateral. A gente vai fazendo os espaços. A gente vai ficar com 67 espaços aqui na lateral. Quando é ponto alto, a gente fica com 135 pontos altos de um marcador a outro. E quando é na volta que é assim de espaços, a gente fica com 67 espaços.
Então, vamos seguir assim até chegar lá no outro marcador. Fiz aqui os 67 espaços aqui da lateral. Então, cheguei aqui no ponto que é referente aqui, esse ponto de baixo aqui onde temos o marcador. Então, eu vou tirar aqui o marcador e vou colocar aqui nessa volta. Então, agora, daqui em diante, a gente começa a fazer a curva. Aqui eu vou fazer uma corrente, pulo aqui o primeiro de base e vou aqui, ó, em cima desses dois pontos que fizemos juntos. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto e uma corrente. E em cima do segundo também um ponto alto e uma corrente. Vamos pular esse próximo ponto. Vamos aqui novamente aonde fizemos os dois pontos altos juntos. No primeiro, um ponto alto e uma corrente. E no segundo, um ponto alto e uma corrente. Vamos pular esse ponto. Vamos aqui novamente para os dois pontos altos que foram feitos juntos. Um ponto alto, uma corrente. No segundo, um ponto alto. Veja que a gente pula um e a gente fez ponto alto e ponto alto em cima, sempre em cima dos dois pontos altos que foram feitos juntos. Então, assim, a gente vai seguir por toda essa curva. Pula esse e vamos em cima desses dois, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Então, cheguei aqui no ponto referente ao ponto aqui onde está o marcador. Então, aqui na curva, ficamos com um total de... Aqui o marcador. Então, aqui começa a curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos separados por uma corrente e por 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a gente fez sem pular nenhum de espaço. Aqui na lateral vamos seguir fazendo igual fizemos ali do outro lado. Igual essa lateral aqui, vamos ter um total também de 67 espaço. Eu vou subir aqui o marcador, ó. Esse ponto referente aqui. Então, eu vou pegar o marcador e vou colocar aqui. Na outra curva, vamos repetir o que a gente fez aqui. Então, pessoal, aqui, ó, eu segui fazendo por toda a lateral, aqui os espaços. Cheguei aqui na curva, repeti o que a gente fez naquela curva lá, que a gente fez juntas. Repeti aqui. Fechei a volta, aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Subi aqui 3 correntes e iniciei aqui a lateral. Por quê? Porque essa volta vai ser repetição dessa anterior aqui. Então, aqui eu fiz um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto dentro do espaço, por toda a lateral,
Ó. Por toda a lateral eu fiz isso. Então, agora eu cheguei aqui no marcador, que indica aqui o início da curva, tá? Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no primeiro espaço de uma corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro desse espaço, agora eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Em cima do em cima do ponto alto. Nesse espaço, um ponto alto. No próximo espaço, 2 pontos altos. Então, a gente vai intercalar dessa forma. Na curva toda, em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto também. E nos espaços, a gente vai intercalar dessa forma. Em um, faz um ponto. No próximo, 2 pontos dentro do espaço. No próximo, 1. No próximo, 2. No próximo, 1. No próximo, 2. Então, vai ser aonde vai cair os 2 pontos altos, sempre vai ser nesse Vzinho aqui que a gente fez sem pular nenhum de base na carreira anterior. Ó, dentro desse, vai ter 2. Então, vamos ter aqui um total de 6 vezes que a gente vai fazer, 6 espaços que a gente vai fazer 2 pontos altos dentro. Ó, esse aqui eu vou fazer 2. E lembrando que em cima de cada ponto alto, temos que fazer um ponto alto. Ó, dentro desse espaço, 1. Nesse espaço, 2. Nesse espaço, 1. Nesse aqui, 2. Então, a gente vem sempre intercalando. 1, 2, 1, 2. Então, por 6 vezes, a gente vai fazer 2 no mesmo espaço. Então, a curva fica dessa forma. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a gente fez com 2 pontos no espaço. O restante é um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, vamos fazer toda essa lateral igual a gente fez aqui, né? Um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto no espaço. Onde temos uma corrente, um ponto alto. Onde temos o ponto alto, também um ponto alto. Vamos ficar de um marcador ao outro, vamos ficar com um total de 135 pontos altos. Aqui na outra curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Então, eu segui aqui, fazendo essa carreira. Aqui na outra curva, eu repeti o que a gente fez lá na outra. Cheguei aqui, fiz aqui a curva, cheguei aqui, fechei com um ponto baixíssimo, subi 4 correntes, pulei um de base e iniciei uma carreira igual essa anterior aqui, ó.
igual essa. Um ponto alto, pula um de base. Um ponto alto, uma corrente, pula um de base. Um ponto alto, uma corrente, pulando um de base. Aqui eu segui por toda a lateral, que aqui é só repetição, né? Então, aqui, cheguei aqui no marcador que indica que cheguei na curva. E na lateral aqui eu fiquei igual às demais carreiras aqui, iguais a essa, com 67 espaços. Então, aqui agora eu vou fazer a curva. Então, a gente vai continuar aqui. Uma corrente, pula um de base. Um ponto alto. Uma corrente, pula um de base, um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 espaços pulando um de base. Agora eu vou fazer uma corrente e não vou pular nenhum de base. Então, vamos fazer 2 espaços seguinte, pulando um de base e um sem pular. 2 eu pulo, 1 eu não pulo. Assim, por 6 vezes, aqui na curva, a gente vai fazer sem pular nenhum de base. Então, aqui eu pulei 1, 2, agora nesse eu não pulo nenhum de base. Uma corrente, pula um de base. Uma corrente, pula um de base. Uma corrente, nesse eu não vou pular. E assim, eu vou fazendo até chegar no marcador. Então, aqui fiz o sexto sem pular uma corrente, então, pulo um aqui, cheguei no marcador. Então, aqui na volta, por 6 vezes, a gente fez sem pular nenhum de base, por 6 vezes. Nos demais, sempre pulando um de base. Chegamos aqui na lateral, vamos repetir. Igual todas as outras voltas de espaço, sempre um ponto alto, uma corrente, pula um de base. Até o próximo marcador, a gente vai ficar com um total de 67 espaço. E lá na outra curva, a gente vai repetir isso aqui. Por 6 vezes, a gente vai fazer sem pular nenhum de base. 2 pula, 1 não pula, 2 pula, 1 não pula. E assim vamos completar aqui essa volta. A carreira próxima, a lateral da próxima, vai ser igual que a gente fez essa aqui, ó. A que vai vir aqui em cima, a lateral vai ser igualzinha a essa. O que vai mudar é só nas curvas. Ó, aqui, pessoal, então, eu segui aqui por toda a lateral, fazendo os espaços. Até aqui eu fiquei com um total de 67 espaços. Fiz aqui a curva da mesma maneira que a gente fez do outro lado. Eu repeti aqui. Vamos dar só uma recapitulada aqui, pessoal. Nós ficamos aqui até aqui com 1, 2, 3 voltas que são todas de espaço, né? Um ponto alto, uma corrente, pulando um de base. 1, 2, 3. Então, assim, vamos só contar quantos espaços a gente ficou em cada volta aqui na curva. De um marcador ao outro. Desse marcador até aqui. Então, aqui nessa primeira volta aqui que a gente fez de espaço, ficamos aqui com um total de 7 espaços. Daí pula essa de ponto alto. Nessa outra volta aqui, que a gente fez também de espaço, ficamos com um total de 13 espaços. E nessa última volta aqui, que a gente tá terminando agora, 19 espaços de um marcador até o outro.
Total de 19. Fechou? Então tá, então eu fiz essa volta, cheguei aqui, fechei com um ponto baixíssimo, subi aqui 3 correntes, iniciei essa volta que é igual a essa aqui, né? Onde temos ponto alto, um ponto alto, onde tem a corrente, também um ponto alto. Então, eu segui fazendo aqui por toda a lateral, né? Cheguei aqui no marcador. Então, eu fiz toda a lateral e fiquei com um total de 135 pontos altos de um marcador até o outro. Deixa eu puxar meu fio aqui. Agora, vamos dar continuidade aqui na curva. Só lembrando que aqui a gente tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 7ª volta. Aqui no primeiro espaço, um ponto alto. Em cima do ponto alto, também um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui fizemos 2 espaços, que pertence aqui para a curva, 2 espaços, fazendo só um ponto alto em cada espaço. Aqui, nesse espaço, vamos fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Em cima do ponto alto, em cima de todos os pontos altos, a gente vai fazer também um ponto alto. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto. No próximo espaço, também um ponto alto. Aqui nesse espaço, 2 pontos altos. Tem que fazer aqui um ponto em cima do ponto alto. Então, aqui nesse espaço, 2 pontos altos. Não podemos esquecer de fazer aqui o ponto alto em cima do ponto alto, né? Aqui nesse espaço, um ponto alto. Nesse próximo espaço, também um ponto alto. Nesse próximo, 2. Então, vai ser o seguinte, a dinâmica vai ser... Vamos intercalando. 1, 2 espaço com 1. 1 com 2. 1, 2 espaço com 1. 1 com 2. 1, 2 espaço com 1. No próximo com 2. Então, a gente vai intercalando até chegar aqui no marcador. Então, assim a gente vai ter um total de 6 aumentos. Vamos ter um total de 6 espaços com 2 pontos. Cheguei aqui eu fiz 2 com 1. 1. Agora, nesse aqui é 2. Agora, nesse próximo aqui é 2. E aqui no final, o marcador tá aqui, então a gente vai ter da curva um espaço com um ponto alto dentro. Aqui foi o último aumento. Então, vamos ficar assim. Olha quantas vezes eu fiz. 1, 2, 3,
4, 5, 6 espaços eu fiz com 2 pontos altos dentro. Ó, pessoal, então, esse ponto aqui que eu fiz já é referente ao ponto que tem o marcador. Então, aqui já é o primeiro ponto da lateral. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui é o primeiro ponto dessa lateral aqui, ó, que fica referente ao ponto que tem o marcador. Aqui, ó. Então, aqui, daqui até chegar aqui, a gente fica com um total de 43 pontos altos aqui na curva, tá? Aqui, ó. Aqui é o ponto do marcador. E aqui é o ponto do marcador. Então, o que ficou para dentro da curva é um total de 43 pontos. Tá? Então, dos dois lados, vai ficar a mesma quantidade, 43 pontos. E daqui até chegar no outro marcador aqui na lateral, a gente fica com um total de 135 pontos. Então, vamos dar continuidade a esta volta. É bom vocês conferir, porque a gente vai precisar da quantidade de pontos exata para fechar toda a distribuição para a gente fazer as folhas, depois as flores. Então, vamos continuar assim. Lá na outra curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. A próxima volta vai ser toda em pontos altos igual essa, tá? Então, eu vou fazer toda a lateral aqui. Toda ela. Vou fazer aqui a curva, vou chegar aqui, fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aí, aqui eu vou subir 3 correntes e vou começar aqui, ó, porque vai ser ponto sobre ponto. Vamos fazer toda essa lateral aqui, ponto sobre ponto, que vai ser toda em ponto alto também, essa próxima carreira. Aí, quando eu chegar aqui na direção do meu primeiro marcador, que aqui inicia a curva, que é onde vai ter os aumentos, daí eu volto com vocês. Então, eu segui fazendo aqui a minha volta de pontos altos. Fiz aqui a curva. Ó. Os 6 aumentos, né? Cada curva. Então, aqui, subi aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Segui fazendo ponto sobre ponto, porque aqui na lateral não tem aumento, não tem diferença nenhuma, é só ponto em cima de ponto. Agora, chegamos aqui na curva. Aqui a gente vai seguir fazendo pontos altos. Então, assim, aonde a gente tem aqui, ó, 2 pontos altos juntos, no primeiro, um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos, que é o aumento. Aí, aqui, onde temos 2, no primeiro, um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos juntos. Então, isso vai acontecer por 6 vezes, né? Assim como na carreira anterior, a gente fez... em 6 espaços, a gente fez 2 pontos juntos, que assim é o aumento. Nessa volta agora, vamos fazer a mesma coisa. Quando chegar aqui no segundo ponto alto, aqui, sempre vamos fazer 2 no mesmo ponto. 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, vamos seguir fazendo pontos altos até chegar no na primeira duplinha aqui de pontos altos dentro do mesmo espaço, ó. Então, nesse primeiro, um ponto alto sozinho. E nesse segundo, 2 juntos. Segue fazendo
um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu aumento, 2 pontos altos juntos. No primeiro, um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer assim por 6 vezes, vamos ter 6 aumentos. Concluí aqui a minha curva, veja que eu já trouxe o marcador aqui para essa volta, né? Agora eu vou levar esse aqui, que esse ponto aqui final já é o ponto do marcador. Então, aqui, pessoal, nessa volta, a gente fez ponto sobre ponto e um total de 6 aumentos. Então, tá aqui a distribuição aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por 6 vezes, a gente fez 2 pontos altos em cima do mesmo ponto. Beleza? Se nessa volta anterior, aqui do marcador, até aqui esse outro marcador, a gente tinha ficado com 43 pontos altos, né? Então, nessa última que a gente está fazendo, a gente aumentou 6 pontos. Então, aqui na curva, a gente vai ficar com 49 pontos altos. A próxima volta vai ser igual a essa, toda em pontos altos e respeitando os aumentos. Na lateral, a gente continua com 135 pontos altos. O que acrescenta é só nas curvas. Então, se a próxima volta a gente vai fazer toda em pontos altos e vamos fazer 6 aumentos, um aumento em cima de cada aumento da carreira anterior. Então, a gente vai ficar com um total de 55 pontos altos na curva. Na lateral, continuamos com 135, ok? Então, aqui nessa primeira, vamos aqui nas 3 que a gente vai fazer em pontos altos. Nessa primeira aqui, a gente ficou com 43 pontos altos na curva. Nessa que a gente está fazendo agora, com 49 pontos altos na curva. E na próxima, 55 pontos altos na curva. Então, agora eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui em toda a lateral. Vou fazer aqui a curva, a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, os 6 aumentos. Vou fechar aqui a volta e vou iniciar a próxima, que vai ser toda em pontos altos, aumento sobre aumento. Então, não tem necessidade de vocês ficarem assistindo aqui eu fazer, né? Que vai ser igual essa que a gente tá fazendo agora. Vai ser só repetição. Então, no total, aqui na sequência, vamos ficar com 3 voltas toda em pontos altos. Fizemos a primeira, estamos fazendo a segunda e depois mais uma, que é a terceira. Finalizei aqui as 3 carreiras em pontos altos. Eu vou fechar agora aqui essa volta, eu vou tirar esse marcador, só para mim fechar aqui a volta. Fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora eu volto com o marcador aqui no mesmo ponto. Ó, eu trouxe já o marcador aqui para essa volta. Então, pessoal, assim, como eu tinha passado antes, né, nessa volta aqui que eu acabei de fazer, a gente ia ficar com 55 nas curvas e aqui na lateral de marcador até o outro marcador, 135. Então, 55 aqui, 55 do outro lado. 135 nessa lateral, 135 nessa lateral. Então, dá um total de 380 pontos. Então, a gente vai precisar ter 380 pontos para a distribuição dos pontos agora nessa volta. Então, aqui eu vou subir
3 correntes, que assim dá a altura de um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Uma corrente de separação, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência de 9 pontos altos, contando com esse aqui. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma sequência de 9 pontos altos, um em cada ponto de base. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Isso aí. Uma corrente de separação. Pula um de base. Aqui vamos iniciar novamente 9 pontos altos. Então, vamos seguir assim por toda a lateral. 9 pontos altos, uma corrente, pula um de base. 9 pontos altos, uma corrente, pula um de base. Ó, então, vai ficando assim. Esse aqui a gente fez 7, porque depois eu vou fazer mais 2 aqui, para completar os 9 quando for fechar a volta. E esses aqui todos são 9 com uma corrente de separação entre um bloquinho e o outro. E daí pula um de base. Ó, pessoal, eu segui fazendo por toda a lateral. Cheguei aqui no marcador, onde indica que começa aqui a curva. Então, vamos contar aqui quantos blocos de 9 pontos altos eu fiquei. Aqui no início, ficamos com 7 pontos, né? Como eu falei, a gente vai completar no final da volta. Vamos completar com 2 pontos altos aqui antes do marcador. Então, aqui um bloquinho com 7. Aí, com 9, ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui no final, ficamos também igual no início, com 7 pontos. Aqui já vamos completar os 9 pontos. Aqui depois do marcador, vamos fazer 2 pontos altos. Assim, completa os 9 pontos altos. Agora, faça uma corrente de separação, pula um de base, no próximo um ponto alto. Aqui na curva, a gente vai fazer bloquinhos de 5 pontos altos. Nessa volta, aqui em cada curva, a gente vai ter uma quantidade de 4 aumentos. Então, aqui eu fiz 1, 2, aqui eu vou fazer nesse primeiro bloquinho aqui de 5 pontos altos, eu já vou fazer um aumento. Então, aqui eu fiz 2 pontos e aqui o terceiro. Aqui onde eu fiz o terceiro, eu vou fazer mais um no mesmo lugar, dessa forma. E aqui mais um, completando assim 5 pontos altos, sendo já o primeiro aumento aqui no meio. Uma corrente de separação, pula um de base. Agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos altos sem aumento. Um em cada ponto de base. 2, 3, 4 e 5. Dessa forma. Uma corrente de separação, pula um de base.
Agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos altos com aumento. Então, 2, 3, aqui onde eu fiz o terceiro, eu vou fazer o quarto no mesmo lugar. 4 e 5. Então, ficou aqui 5 pontos altos com um aumento. Uma corrente de separação. Então, aqui já fizemos 2 aumentos. 1, 2. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui de 3 blocos de 5 pontos altos sem aumento. Pula um de base. E vamos fazer aqui 5 pontos altos. Um em cada ponto de base. Uma corrente, pula um de base, mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Uma corrente, pula um de base, mais um bloquinho de 5 pontos altos sem aumento. Isso. Então, vamos recapitular aqui. Aqui o marcador. Aqui termina os bloquinhos de 9. Então, daqui em diante começa os de 5. Primeiro de 5 com aumento, o segundo sem aumento. O terceiro com aumento. Então, agora eu fiz 1, 2, 3 bloquinhos de 5 pontos altos sem aumento. Agora, uma corrente de separação, pula um de base. Agora sim, eu vou fazer um bloquinho de 5 pontos altos com aumento. Aqui no terceiro ponto, eu faço de número 4 no mesmo lugar. Então, aqui, um bloquinho com aumento. Uma corrente, pula um de base, agora um bloquinho sem aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente de separação. Agora eu vou fazer um bloquinho com aumento. Pula um de base. 1, 2, 3, no mesmo lugar, o de número 4 e mais um, 5. Uma corrente, pula um de base. Aqui vamos fazer 2 pontos altos para completar aqui os 9 daqui. Então, veja que aqui no início, depois do marcador, fizemos 2 pontos altos para completar o bloquinho de 9 aqui, né? Então, aqui foi feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 5 pontos altos, sendo 4 com aumento. Então, cheguei aqui, da mesma forma lá do início, 2 pontos altos antes do marcador. Né? Então, no marcador, vou fazer o terceiro. E aqui vou concluindo até chegar nos 9 pontos altos. Então, veja que a pontuação fecha exata. Olha só. Fecha bem certinho. Então, aqui eu fiz 9. Agora, vou continuar fazendo bloquinhos de 9, igual aqui o que a gente fez aqui nessa lateral. Bloquinho de 9, uma corrente, pula um de base, por toda a volta. Você vai ver que quando você chegar aqui, você vai fazer aqui no marcador, vai dar o ponto de número 7, 8, 9. Aí pula um de base, vamos repetir tudo que a gente fez aqui nessa curva. A gente vai repetir lá do outro lado. Então, agora, daqui em diante, é só repetição. O que foi feito até aqui,
você vai fazer daqui pra frente, até fechar a volta. Finalizando aqui a volta. Fiz aqui o último bloquinho com 5 pontos altos, com aumento. Agora, pula um de base. Agora, eu vou fazer os 2 pontos altos aqui, que pertence ao primeiro grupinho que a gente fez de 7 pontos altos. Então, aqui mais 2 pontos, então aqui fecha os 9 pontos altos. Agora, fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui na lateral, a gente ficou com um total de 14 blocos de 9 pontos altos. E na curva, ficamos com 9 blocos de 5 pontos altos. Então, aqui vamos iniciar a próxima volta. Aqui vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vamos fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos. Dessa forma. Então, aqui, 5 pontos altos. Fica livre aqui, a gente pulou aqui 2 no início e 2 no final, né? Aqui embaixo a gente tinha 9, agora aqui em cima 5. Uma corrente, pula um de base e no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula aqui o espaço, um ponto alto no primeiro ponto alto. Uma corrente, pula um de base e aqui a gente já inicia a sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente, pula um de base e vai no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula aqui o espaço, em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, pula aqui um de base, no próximo um ponto alto. Entre 5 pontos altos e 5 pontos altos, a gente vai ficar sempre com 3 espaços aqui no meio. Então, aqui a gente já faz a sequência de 5 pontos altos. Então, dessa forma, a gente vai fazer por todo a lateral, onde a gente tem blocos de 9 pontos altos. Quando chegar lá nos blocos de 5, aí eu volto. Segui aqui por toda a lateral, ó. Cheguei aqui no bloquinho, no primeiro bloquinho aqui de 5. Fiz aqui os 2 espaços e uma corrente, eu vou laçar o fio, pula um de base e no próximo um ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar. Dessa forma. Uma corrente, pula um de base, um ponto alto, uma corrente, pula aqui o espaço, uma corrente, pula um de base e um ponto alto. Um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui na curva, também a gente vai ficar com 3 espaços na sequência. Aqui na lateral, 3 espaços, 5 pontos altos. Na curva, 3 espaços e 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Uma corrente, pula um de base, um ponto alto. Uma corrente, pula aqui a correntinha, um ponto alto, uma corrente. Vamos aqui nos 5 pontos altos, pula aqui esse espaço, vai aqui, ó, no de número 3. 1, 2, 3, no terceiro, sempre 2 pontos altos juntos. Uma corrente, pula um de base.
Uma corrente, pula o espaço. Uma corrente, pula um de base. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, para cada 3 espaços, a gente faz 2 junto no mesmo lugar. Os 2 juntos, como eu falei agora, vai ficar sempre no terceiro ponto alto do bloquinho de 5 pontos altos da carreira anterior. Vai ficando assim, ó. Concluí aqui a curva, né? Em cima de cada bloquinho de 5 pontos altos, eu fiz aqui, ó, 2 pontos altos juntos. Todos eles. E entre um e outro, 3 espaços. Então, fechou aqui. Veja que fecha exato. Olha. O último ponto de 5 pontos altos aqui da lateral ficou em cima do marcador. A mesma coisa aqui. O primeiro ponto dos 5 pontos altos aqui da lateral ficou em cima do marcador. A pontuação bate exata. Então, aqui agora vamos começar a lateral. Repetir tudo que fizemos aqui nessa lateral aqui. E na outra curva, vamos fazer o que fizemos aqui desse lado. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Aqui vou fazer 5 pontos altos em cima dos 9. E 3 espaços. Da mesma forma que a gente trabalhou do outro lado. Aqui onde temos os 2 pontos altos juntos, aqui no primeiro eu já fiz um ponto alto, uma corrente, e no segundo um ponto alto também. Então, aqui em cima dele fica também um espaço. Aqui a gente segue fazendo espaço em cima de espaço. Cheguei aqui nos 2 pontos altos. No primeiro, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto no segundo. Uma corrente. Então, dessa forma, a gente vai seguir fazendo a curva. Depois a gente vai fazer a lateral, igual a gente fez essa lateral que a gente acabou de fazer aqui. Vai ficar também na lateral, na outra lateral, mesma quantidade de espaço, 67 espaços. Finalizei aqui, então, a curva. Nas curvas, vamos ficar com um total de 39 espaços. Na lateral, 67. E na curva, 39 espaços de uma corrente. Então, vamos agora continuar. Vou iniciar aqui a lateral. E na outra curva, fazer igual a gente fez aqui. Chegando no final, pode cortar o fio e fazer o arremate. Finalizei aqui a minha volta de espaços. Então, eu fiquei nessa volta com um total de 212 espaços de uma corrente. Então, agora, vamos iniciar aqui as folhas. Então, vamos lá. Você pode iniciar aqui em qualquer lugar da lateral. Eu vou iniciar aqui. Vou usar aqui, como nas demais peças, eu vou usar o Barroco Premium, é o verde folha, é o 93,92. Mas você pode estar utilizando aí o fio da sua preferência. Então, como eu falei, em qualquer lugar aí da lateral, você pode iniciar a folha. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui um motivo desses. Então, aqui. Dei aqui a laçada inicial no fio.
eu vou escolher esse motivo aqui. Então, aqui, ó, onde tem os 5 pontos altos na carreira anterior, eu vou iniciar aqui, ó, bem nesse ponto alto aqui. Vou prender o fio aqui. Dessa forma. Dentro do espaço de uma corrente, vamos fazer um ponto baixo. E em cima do ponto alto, também um ponto baixo. Dessa forma. Ficamos aqui com 3 pontos baixos. Quando a gente for fechar aqui a volta, a gente vai completar esse espaço aqui também, ficando assim com 5 pontos baixos aqui. Aqui eu vou subir 3 correntes. Agora a gente vai iniciar aqui, ó. A folha, a gente vai puxar 2 vezes nesse espaço, nesse espaço aqui e aqui. Então, assim é a folha. Laça o fio, puxa uma e alonga, puxa a segunda vez e alonga. Laça o fio, vamos para esse espaço de baixo. Sempre alongando até passar da altura da base aqui, ó. A base é aqui, então tem que ser mais alto que a base para não repuxar. Laça o fio, vamos nesse espaço aqui embaixo. Lacei uma e 2, sempre com esse dedo auxiliando para não sair aqui da agulha as laçadas. Sempre lacei o fio, puxa uma, laça e puxa 2. Laça, agora eu vou para esse espaço aqui. 1 e 2. Vou pegar, dar uma laçada e vou tirar todos da agulha ao mesmo tempo. Uma correntinha para travar. Assim é a folha. 3 correntes. Vamos aqui para o primeiro ponto alto aqui. Um ponto baixo, no espaço, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo, no espaço, um ponto baixo. E aqui em cima do ponto alto, um ponto baixo. Então, a gente ocupou aqui os 2 espaços que fica aqui em cima dos 5 pontos altos. É aqui que vai os 5 pontos baixos de separação entre uma folha e outra. Aqui vou subir 3 correntes para iniciar aqui mais uma folha. 1, 2. 1, 2. Relaxa a mão, não segure apertado o fio, deixe bem soltinho. E assim sua folha fica bonita e fica fácil para você tirar da agulha aqui no final. Tem muitas... Perdão. Tem umas fadinhas que me diz que o fio delas não desliza assim tão fácil, dessa forma, ó. Puxar tudo e tirar da agulha. Eu acredito que seja porque está muito apertado. Que realmente, se tiver apertado, não tem como tirar tudo da agulha, né? Eu não tenho essa dificuldade porque o meu ponto é folgado. Eu não tenho essa tensão toda na mão, mas mesmo você que tem, você pode mudar isso. Você pode começar a soltar um pouco o teu fio e assim os teus pontos ficam mais fáceis para fazer. Então, aqui eu vou fazer os 5 pontos baixos. Eu falo isso porque uma vez também eu tinha meu ponto bem apertado. E eu fui treinando até soltar, parar essa tensão da mão. Então, aqui eu fiz os 5 pontos baixos de separação entre uma folha e outra. Veja. Agora, cheguei aqui no marcador, aqui já é a curva. Então, na curva, nós vamos fazer assim. A folha vai ser igual da lateral, a única coisa que vai mudar é que entre uma folha e outra, aqui na curva, que é onde a gente tem aqui esse espaço, vai ter só 3 pontos baixos, ao invés de 5, como na lateral. Mas a folha em si é da mesma forma.
Ó, cheguei aqui. Aqui na lateral, a gente vai encontrar 2 espaços aqui entre uma folha e outra. Aqui na curva, vamos ter só esse espaço aqui. Então, faça um ponto baixo em cima do ponto alto. Aqui no espaço, um ponto baixo. E em cima do ponto alto, um ponto baixo. Dessa forma, vamos ficar com 3 pontos baixos. Aqui, 3 correntes, porque aqui a gente já inicia a nova folha. Então, vai ser só isso que vai mudar da lateral para a curva. O jeito de fazer a folha é igual. Sempre com 3 correntes para ir aqui para os pontos baixos. Então, aqui eu tenho só um espaço, né? Porque aqui já é da folha, onde tem 2, um em cima do outro, já é da folha. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo no espaço e um ponto baixo aqui em cima. 3 correntes e aqui eu já inicio novamente a folha. Assim, 3 correntes e aqui os 3 pontos baixos. Então, pessoal, é dessa forma que a gente vai ficar. Lateral, 2 espaços, 5 pontos baixos em cima, né? E curva, como temos só um espaço, 3 pontos baixos em cima. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Chegando aqui no final dessa volta, vou completar aqui os 5 pontos baixos, que no início a gente só fez 3. Então, aqui eu vou fazer um em cima do ponto alto e um no espaço. Assim, completamos os 5 pontos baixos aqui dessa separação também. Então, se você estiver fazendo a passadeira do mesmo tamanho que eu tô fazendo aqui, a gente fica aqui com 46 folhas. Aqui eu vou cortar o fio. Fazer aqui a finalização aqui desse ponto. E aqui podemos fazer o arremate, que agora a gente vai entrar com o fio para fazer as flores. Eu vou fazer aqui os 2 nozinhos e deixar meu fio aqui para depois eu fazer assim os arremates. Então, ó, dessa forma, ficamos aqui com o fechamento da volta. Agora eu vou entrar aqui com o fio, o tulipa, é o mesmo que eu usei nas outras peças, né? É o Barroco Maxi Colo, a cor é 3334, que é o tulipa. É um rosa, mas você, como eu já falei, você pode usar a cor e o fio, a marca da sua preferência. Então, vamos iniciar aqui a primeira volta da flor. Ela tem 2 voltas, né? Então, na primeira, é o seguinte. Aqui entre meio cada folha, a gente tem 5 pontos baixos, né? Então, eu vou iniciar aqui no mesmo lugar onde eu fiz o fechamento, que assim fica fácil para mim achar todos os arremates que eu tenho que fazer, fica todos no mesmo lugar. Então, aqui temos 5 pontos baixos, vamos pular o primeiro. No segundo, fazer um ponto baixo. No próximo, também um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 pontos baixos. A gente pulou um no início e um no final. 3 correntes.
Vamos aqui para o miolinho da folha, fazer um ponto baixo, 4 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. 3 correntes. Vamos aqui de novo, pula o primeiro ponto baixo, no segundo um ponto baixo, mais um ponto baixo, ficando assim com 3 correntes. Vamos para a próxima folha, fazer tudo novamente. Um ponto baixo, 4 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Chegando aqui no marcador, que indica que chegamos aqui na curva. Então, aqui na curva, a gente vai continuar da mesma forma. Então, aqui na curva, só temos 3 pontos baixos, na carreira anterior, né? Na lateral, 5, na curva, 3. Então, é nos 3, um em cada ponto, que a gente vai fazer os 3 pontos baixos. E tudo, o restante, as correntinhas são 3, o ponto baixo, 4 correntes, da mesma forma da lateral. Então, vamos seguir assim por toda a volta. Vai ficando assim. Cheguei no final da volta aqui. Vou fazer aqui as 3 correntes e fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar essa volta. Olha como é que fica, olha só, ó, o caimento, olha, é perfeito. Então, vamos lá e começar agora a volta, a segunda volta da flor. Eu vou aqui para o próximo ponto baixo, nesse do meio, e nele eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou laçar 2 vezes o fio e vou aqui, ó, dentro da próxima alcinha aqui de 4 correntes e vou fazer aqui um total de 3 pontos altos duplos. 1, 2 e aqui o terceiro, assim formando a primeira pétala. Então, vamos fazer aqui 3 correntes e um ponto baixo aqui dentro da mesma alça. Ó, a primeira pétala fica pronta. Vamos subir 3 correntes e fazer mais, dentro da mesma alça, fazer mais 3 pontos altos duplos. 1, 2 e aqui o terceiro. 3 correntes e um ponto baixo dentro do mesmo espaço. Ficando assim a segunda pétala. Vamos subir 3 correntes e iniciar aqui a terceira pétala. Laçar o fio 2 vezes e dentro do mesmo espaço vamos fazer mais 3 pontos altos duplos. 2, 3. A terceira pétala. Agora, vamos prender aqui, ó. Temos os 3 pontos baixos, pula o primeiro, nesse do meio aqui, fazer um ponto baixo. Então, assim fica a flor. Eu vou fazer aqui mais uma. Entre uma flor e outra, não faça nenhuma corrente, só um ponto baixo aqui em cima dos 3 pontos baixos, nesse ponto baixo do meio. E dessa forma vai ser por toda a volta, tanto na lateral como na curva é da mesma forma.
para cada pétala, a gente tem 3 pontos altos duplo. Olha, fiz aqui as 3 pétalas, agora eu vou prender com um ponto baixo aqui no meio. Vai ficando assim. Então, vamos seguir dessa forma por toda a volta. Finalizando aqui a volta, vou fazer o fechamento dela aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo, alongar o fio e cortar e fazer aqui o arremate. Olha, não consigo mostrar toda porque a minha bancada é pequena, mas eu mostro aqui, ó. Olha como fica o caimento. Perfeito, beleza? Então, agora vamos dar início à próxima volta. Vou voltar aqui com o fio natural, que é o mesmo fio que eu usei aqui na base. Então, aqui, eu tô aqui vou prender aqui o meu fio aqui na lateral. Tá? Em qualquer lugar aqui na lateral, você pode iniciar. Nessa pétala do meio aqui, temos 3 pontos altos duplo. Então, pula o primeiro e o segundo. Aqui no terceiro, faça um ponto baixo. Aqui eu vou subir 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, 8 aqui no meu ponto é o suficiente para ir de uma flor para outra. Então, aqui na próxima flor, em cima do primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, pula aqui um ponto alto duplo, no terceiro aqui um ponto baixo, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos para a próxima flor. Olha, aqui tem o marcador. Daqui em diante já vai ser a curva. Até aqui ainda é lateral. Então, eu vou fazer aqui no primeiro ponto alto duplo, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no último ponto alto duplo, no terceiro. Dessa forma. Agora, começa a curva. Na curva, eu vou fazer um total de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou aqui para a próxima flor, um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto duplo, 2 correntes e um ponto baixo aqui no terceiro. Então, assim, ó, na lateral, 8 correntes. Um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Na curva, 10 correntes, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Então, vamos seguir assim dessa forma por toda a volta. Vamos seguir assim. Terminando aqui essa volta. Olha, pessoal, como é que fica, ó. Com o meu ponto aqui na curva, eu preciso ter as 10 correntes para ele continuar assim, ó, com o caimento igual, tá? Se caso o teu ponto for mais apertado e você sente necessidade de fazer mais correntes, tanto na curva como na lateral, você pode acrescentar. Você tem que ver aí com o teu ponto para você colocar teu trabalho na mesa assim e ele ficar retinho, tá? Não deixe repuxado. Olha aqui na lateral como é que fica, ó. Ó, não pode ficar repuxando assim. Tem que deixar ele ficar retinho. Então, coloque aí a quantidade de correntes que você precisar. Se der assim como o meu, beleza. Se não, pode aumentar ou também diminuir. Depende da tua necessidade aí. Então, aqui eu fiz 2 correntes, fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui nessa primeira alça, que é de 8 correntes, que aqui eu tô na lateral ainda. Então, aqui
Agora, vamos fazer os pontos altos dentro de cada alça. Vou subir aqui 2 correntes depois do ponto baixo. Fica assim a altura de um ponto alto. Então, dentro dessas alças de 8 correntes, vamos colocar 10 pontos altos. Dentro das alças de 10 correntes, vamos colocar 12 pontos altos. Dez pontos altos, 2, 4, 6, 8, 10. Sem corrente nenhuma, eu vou para a próxima alça, que também é de 8 correntes, e nela vou fazer 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Laça o fio. Vamos aqui para a próxima alça, que aqui já é com 12, ó. Já temos o marcador aqui, então aqui já é a curva. Então, onde temos alças de 10 correntes, que é na curva, a gente vai fazer um total de 12 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos altos. Sem nenhuma corrente, laça o fio e vai para a próxima. Então, é essa a dinâmica. Na lateral, vamos ficar com 10 pontos altos e na curva, vamos ficar com 12 pontos altos cada alça. Cheguei aqui no final da volta. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Aqui eu vou alongar esse fio, cortar. E agora a gente vai trabalhar o último biquinho aqui dessas alças. Vai ser um biquinho feito com o fio encanto, assim como eu fiz nas demais peças. Aqui eu vou dar 2 nó, a ponta do início e a do final. Depois eu faço o arremate aqui na minha peça. Então, pessoal, olha como é que ficou aqui a curva. A lateral toda eu não consigo mostrar porque a minha bancada é pequena, né? Mas assim, ó, ficou uma perfeição. O caimento continua maravilhoso. Então, agora eu vou trabalhar aqui com o fio encanto. Você pode trabalhar com o fio da sua preferência. Aqui com o fio encanto eu vou continuar com a mesma agulha. Aqui vamos fazer o seguinte. Em cima de cada ponto alto, vamos fazer um ponto baixo, pegando só na alça de trás. Para cada ponto alto, faça um ponto baixo. Dessa forma. Aqui no meio, eu vou laçar o fio, eu vou pegar aqui, ó, essas 2 correntes aqui. Vou virar aqui essa parte dos pontos altos, virar para trás. Então, aqui, puxei uma vez, 2, 3, 4 vezes. Tiro tudo da agulha e uma corrente para travar.
volto aqui fazer os pontos baixos. Dessa forma, a gente vai trabalhar tanto na lateral quanto na curva da mesma forma. Olha só, vai ficando assim. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Cheguei aqui no final da volta aqui com o fio em canto. Vou alongar o fio, deixar um pedaço meio grandinho para fazer aqui o fechamento da volta. Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro e vou passar esse fio aqui por essa agulha, para esse fechamento ficar melhor. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto baixo, no segundo, eu vou passar esse fio e voltar aqui no mesmo ponto que eu estava fazendo. Dessa forma, o fechamento fica melhor. Vou passar aqui por trás desse ponto e aqui eu dou os nozinhos. Aqui com o fio em canto, o bom é você fazer isso, ó. Eu dei um nó. Então, aqui eu vou colocar um pinguinho de cola. Para quem me pergunta qual a cola eu uso nos acabamentos, eu uso essa cola aqui. É a cola jeans da Acrylex. Então, aqui eu dei um nó, eu vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola. E agora eu vou dar o outro nó em cima. Ó, dessa forma, fica bem preso. Aí, na hora de eu fazer o acabamento, aqui o arremate, eu escondo esses dois fios por trás de alguns pontos, ponho mais um pinguinho de cola, corto o excesso e assim fica feito o acabamento. Então, pessoal, nossa peça está pronta, agora é só fazer os arremates e colocar a pérola, se assim você preferir, tá? Eu vou optar por colocar uma pérola. Eu vou usar essa pérola aqui, é de número 8. Eu sempre coloco com essa agulha aqui, ó, uma agulha de ponta, tá? Eu vou mostrar pra vocês só como eu coloco. Passei aqui um fio. Esse fio é o mesmo que eu tava usando aqui, só que eu desfiei ele, ó. Ele é um fio de espessura 6, então ele tem 6 fios, né? Eu divido ele em duas partes. Aqui eu fiquei com 3 fios. Então, eu passei isso aqui numa agulha. Ó, essa agulha é de costura. Então, eu venho aqui, ó, de trás para a frente. Ponho a minha agulha aqui. Pego uma pérola, passo aqui a agulha. Agora eu volto com a agulha aqui, ó, pra trás. Dessa forma. Eu vou tirar aqui a agulha, porque eu tô fazendo essa só pra me mostrar pra vocês, mas eu nem sempre tiro a agulha, né? Eu deixo, coloco um fio comprido, então eu vou passando e vou dando nó e cortando. Aí aqui, ó, eu pego as duas pontas, dou aqui 2 nó, coloco também um pinguinho de cola, depois eu escondo aqui por trás de alguns pontos, corto o excesso e assim fica a pérola, ó. Ela fica bem presinha, bem firme. Ok, pessoal? Então, eu vou colocar a pérola em todas as flores. Eu vou tirar aqui os marcadores, fazer os arremates e volto daí com a minha peça pronta. Ó, pessoal, como é que ficou a nossa peça depois de pronta. Eu coloquei todas as pérolas,
fiz todos os arremates. E se você quiser, pode, antes de postar, né, antes de tirar foto, você pode passar um ferro pela parte do avesso, né, para as florzinhas ficarem toda bem colocadinha. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Como eu falei, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.